Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. A consulta ao doutor está no ar e hoje a gente chega com um tema que eu tenho certeza que vai vir a ajudar muitas pessoas. E aproveito para te perguntar, você convive com algum tipo de dor? Sabe aquela dor que muitas vezes aparece ali de forma bastante sutil? Você até imagina, não, daqui a pouco ela vai passar, aos poucos você vai aprendendo a conviver com ela e de repente você se percebe deixando de fazer pequenos movimentos, deixando de fazer coisas simples ali do seu dia a dia. Pois é, gente, dor em nenhum momento deve ser ignorada, muito pelo contrário, ela pode estar indicando alguma questão que o seu corpo esteja precisando, que você preste mais atenção, que você busque ajuda, é claro, para você enfrentar um tratamento que vai vir a devolver a sua qualidade de vida. Lembrou de alguém que convive com dores? Pois é, gente, segundo dados aí do Ministério da Previdência Social, são 4 milhões de brasileiros que pediram afastamento do trabalho no ano de 2025. E entre as principais razões, temos aí em primeiro lugar, gente, dor lombar e em segundo lugar, as questões dos problemas de coluna. Pois então, está mais do que justificada a nossa presença aqui com esse bate-papo, com essa consulta tão especial para você. Lembrou de alguém que sofre aí de alguma dor lombar? Encaminhe o nosso link de transmissão. Estamos ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Te lembro que temos também agora à sua disposição para o seu celular Android ou iOS o nosso aplicativo Hit Play. Entra lá, já adquira ele. Olha aí as imagens, você vai ficar por dentro, é claro, de toda a nossa programação. Além do acesso à nossa programação ao vivo, você perdeu, por exemplo, aí o programa da Maria Clara Leite, o nosso programa, basta você ir lá e acessar o dia, o programa que você quer assistir na palma da sua mão. Muito bacana, não é verdade? Aproveita, é claro, para te convidar para você participar aqui dessa consulta. Não deixe para depois, não perca a oportunidade. Já encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Estamos já aguardando pela sua participação. Por falar em participação, você pode também participar através do nosso Instagram, que é @consultaodoutor_HitTV. Encaminha para a gente a sua dúvida e o seu relato também através da mensagem. E não deixe, não perca a oportunidade de participar da nossa enquete. Já está assim à sua disposição. Aonde? Lá no nosso Story. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá que a gente quer hoje, de novo, mais uma vez aí, saber a sua verdade. Quando a dor começa ali a limitar os seus movimentos, o que você costuma fazer? Ignoro e sigo a rotina. Ou melhor, tento ignorar e tento ali seguir a rotina. Uso remédios ou pomadas por conta própria. Reduzo as atividades, busco mais descanso ou procuro um profissional da saúde. Clica lá na alternativa que mais te representa, deixando claro que queremos sim a sua verdade, combinado? Então, para esse bate-papo mais do que necessário nessa tarde de quinta-feira, deixa eu te apresentar quem são os nossos convidados de hoje na tela. Começando pela Cida Machado, fisioterapeuta. Tem 25 anos de atuação na área e é apaixonada por transformar vidas por meio do desenvolvimento humano, com entusiasmo e, claro, empatia. Movida por amor genuíno às pessoas, dedica-se a inspirar outros profissionais e unir técnica e afeto em seu trabalho. Seu propósito é cuidar de forma humana, gerando impacto positivo que vai além do físico e alcança, é claro, o emocional. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito do Thales Rama, ortopedista e cirurgião de joelho. Atua na área há 15 anos como especialista no diagnóstico e tratamento de lesões ligamentares, desgaste de cartilagem e dores associadas ao impacto e ao desequilíbrio muscular. Sua atuação é voltada especialmente para adultos jovens e praticantes de atividade física. É referência quando o assunto é prevenção de lesões, treinos seguros, longevidade articular e recuperação ortopédica. Doutores, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Queria agradecer demais a participação de vocês aqui nessa tarde. Nós que agradecemos o convite por estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer poder contribuir aqui com o programa e com um conteúdo que é tão relevante para o público, né? Exatamente. Agradeço também pelo convite, acho que é a primeira vez que eu estou aqui. Seja então, mais do que bem-vindo. Muito obrigada aí pela estreia no nosso Consulta ao Doutor. Vamos conversar bastante sobre esse assunto que é muito importante para todo mundo, né? Exatamente, muito necessário. Quando a gente fala de dor,
A percepção da dor ela é muito particular, né? E existe, inclusive, uma tentativa de redefinir melhor o que é essa percepção para que todo mundo meio que tente falar ali a mesma língua, certo? Então, eu vou começar o programa trazendo aqui uma das definições mais aceitas globalmente a respeito da dor e eu vou trazer ela aqui na nossa tela para a gente ler junto. E essa definição, gente, é feita pela Associação Internacional para Estudos da Dor, IASP. Olha lá a definição, é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. O que essa definição nos diz e mais ainda, por que a gente, né, enquanto seres humanos, fomos tentar buscar uma definição? Vou começar pelo doutor. Então, a gente vendo essa definição de dor, ela é muito ampla, né? Porque ela pode ser psicológica, ela pode ser lesional. Então, a gente tem que abrir um pouco o leque quando o paciente chega no consultório, entender o porquê que isso começou, da onde veio, quando começou, se teve um gatilho para isso, tanto emocional como físico mesmo, tá? E aí, a partir desse momento, tentar destrinchar essa definição e alocar ela para o paciente, né? Aí a gente consegue começar a trabalhar em cima da resolução da mesma, entendeu? E para você? É isso aí, exatamente o que o doutor falou, né? A gente vai olhar para o paciente de forma global, o paciente como um todo. Então, às vezes, ele teve sim algo emocional que aconteceu na vida dele, e isso refere uma dor sensitiva, isso refere uma dor mecânica, isso refere uma dor muscular, uma dor articular. Então, o profissional, ele é sempre indicado para que ele consiga trazer essa clareza e ajudar o paciente a sair desse lugar, que muitas vezes ele não sabe como sair sozinho. Então, a dor, ninguém gosta de ter dor, essa dor não é opcional. Então, por que a pessoa está nesse lugar de dor por 1 ano, 2 anos, 3 anos? E muitas vezes a pessoa diz o seguinte, Dani, eu já me acostumei com a dor, eu já convivo, essa dor já faz parte da minha vida. E nós, profissionais, a gente não consegue entender isso, porque como uma dor, que é algo ruim, pode fazer parte da vida da pessoa. Então, ela não consegue, muitas vezes, sozinha, sair desse lugar. E aí, por isso que os profissionais estão para auxiliar nesse ponto. Esse relato de, essa dor já faz parte de mim, é bastante comum no consultório? Já é muito comum, né? Inclusive, eu falo para todo paciente assim, eu sou cirurgião de joelho, então quando ele entra, a queixa basicamente é essa que ele traz ao consultório. Mas se eu olhar para o joelho, eu já estou olhando errado já, né? Tem que olhar para o dono do joelho. Como é que esse dono do joelho está? Olha, que bacana. Né? Como é que esse dono do joelho está se alimentando? Como é que esse dono do joelho está vivendo? E o que trouxe ele aqui por conta do joelho? Porque aí o funil vai se estreitando e vai tornando mais fácil essa tradução dele para a gente do porquê que ele está sentindo aquilo, né? Porque senão fica muito simples, estou com uma dor no joelho, e aí? Né? Mas aí, por que isso começou, quando começou, essa trajetória é muito maior. A gente consegue chegar no objetivo que a gente quer no tratamento. E a grande questão aqui, pessoal, é levar essa informação para você. Dor não é normal, ela não deve ser em nenhum momento ignorada e é o seu corpo dizendo, alertando, te avisando de alguma forma que algo não está bem e que você precisa de fato buscar ajuda. Eu acho que isso daí é de extrema importância, não é, Cida? Com certeza. E, assim, algo que o doutor colocou que é muito importante. O problema nunca é o problema. Então, assim, dói o meu joelho. Da onde vem? Qual foi a causa? Então, a gente precisa entender, e eu sempre falo com o nosso time, com a nossa equipe de fisioterapeutas, educadores físicos, o problema nunca é o problema. Então, exatamente o que o doutor colocou aqui. Se eu estou olhando para o joelho e essa dor é referida lá, eu já estou errado. Então, eu vou olhar para o ser humano, o que ele faz, qual é a rotina da vida dessa pessoa, para que a gente consiga entender. Inclusive, ontem, eu peguei uma paciente lá no nosso consultório, referindo dor no joelho, e aí eu comecei a investigar qual é a sua rotina, o que você faz. Eu trabalho o dia inteiro. Você trabalha de pé ou sentada? Eu trabalho sentada o dia todo. Quantas horas? 8, 10 horas. E aí eu falei, por um acaso você trabalha sentada em cima da perna, com a perna cruzada? Aí ela falou, eu sento em cima da perna o dia inteiro. Eu só saio de cima da perna quando o pé começa a formigar. Entende? Então, assim... Olha eu aqui, gente, já descruzando minha perna discretamente. Já, ó. E aí, é o que eu explico para os pacientes.
Qual é o problema de fazer isso uma vez? Nenhum. O problema é fazer isso todos os dias, 8, 10 horas por dia, 5 dias por semana, 4 semanas e meia por mês, 12 meses por ano e 10 anos da sua vida. Então, a gente tem que entender todo esse histórico e aí sim a gente consegue ajudar o paciente na essência, porque a gente vai resolver a causa. Então, o que eu expliquei para ela é o seguinte: você não pode trabalhar sentada em cima da perna, isso fisiologicamente não é indicado. Então, a gente precisa tirar. E eu sei que é difícil porque não é consciente, é inconsciente. Quando você vê, você já fez. Olha lá, você descruzou a perna e já cruzou de novo. Então, não passa nada pela Cida. Não é consciente, é inconsciente. E aí, o que acontece? E o que eu explico, e até uma dica já para quem está em casa, né? Quem trabalha no home office e tudo mais. Quando eu encosto a barriga na mesa, quando eu colo a barriga na mesa, eu não consigo cruzar a perna ou sentar em cima da perna. Esse é um mecanismo de defesa. Então, para todos os nossos pacientes, eu digo o seguinte: se você trabalha no computador, se você trabalha home office, se você está num posto de trabalho, gruda a barriga na mesa, a barriga colada na mesa. Porque aí a pessoa vai ter muito mais dificuldade para adotar posturas inadequadas durante a jornada de trabalho. Olha só, gente, já anotou aí essa dica? Dica importantíssima para já melhorar ali a sua condição, sua qualidade de vida ao longo da sua jornada de trabalho, porque como a Cida disse, o problema não é você fazer isso 1, 2, 3 vezes, o problema é a constância e, né, estamos falando a respeito do nosso ganha-pão também. A Cida estava falando um pouquinho sobre os tipos de dor, né? Temos a dor mecânica, uma dor articular, sensitiva. Traz pra gente a explicação de cada uma delas, assim, pra gente conseguir entender um pouco melhor, mapear tudo isso, porque é um tema bastante abrangente. A sensibilidade, a dor, a descrição da dor, ela é muito pessoal. Tá. A gente tem diversos tipos de dor neuropática, dor traumática e por aí vai, né? Mas a importância da dor é o grau que ela causa na perda de qualidade de vida do paciente, né? Porque geralmente é isso que faz com que ele te procure. É quando aquilo lá está impactando no dia a dia dele. Porque muitas vezes ele deixa de lado, enquanto isso não impacta por enquanto. Então, o foco do entendimento dessa dor é linkar com a vida do paciente e o quanto que isso está impactando na qualidade dele, seja esportiva, seja familiar, que às vezes é muito importante isso, mães com filhos que vão ganhando peso ao longo do tempo e vão mudando a ergonomia de carregar esses filhos. Então, tudo isso vai entrando em pauta dentro do consultório. Então, entender o motivo pelo qual a qualidade de vida foi afetada é o grande chave do tratamento dessa dor. E a gente tem uma dor que ela é caracterizada por ser mais aguda, uma dor crônica. Quando que eu entendo que é algo que não é passageiro e que eu preciso sim buscar ajuda? Então, eles colocam em números assim, em torno de 2 a 3 meses, de uma dor que não passa e não impacta no teu dia a dia, já é considerada uma dor crônica. Mas dá para mesclar isso algumas vezes entre situações pontuais. Se eu torci o joelho, eu tenho colocado, então num jogo de futebol, eu torci o joelho. Tive uma dor, aquele é um ponto de dor aguda. Ali é uma dor aguda, ali tive um trauma é uma dor aguda. E essa dor persistiu durante um tempo, que geralmente não precisa ser esses 2, 3 meses, a gente já pode considerar uma cronicidade daquele evento e procurar uma opinião do que está acontecendo, uma avaliação, um exame complementar. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais a respeito de como é feito esse diagnóstico. Como eu falo aqui, quais são as informações que a gente precisa entregar para esses especialistas para que eles consigam, de fato, fazer a famosa anamnese, de forma a entender aonde que é a dor, qual é o melhor tratamento e tudo mais. Antes disso, eu queria trazer o dado do Ministério da Previdência Social, gente, porque 4 milhões de pessoas foram afastadas, na verdade, do seu posto de trabalho no ano passado por questões relacionadas a doenças, né? E aí, doenças incluem inclusive as doenças de saúde mental e tudo mais. Mas a gente vai agora observar um pouquinho mais esses números para mostrar para vocês o quanto uma dor pode vir a impactar na vida, que é essa dor que limita. Agora, na tela, por favor. O afastamento do trabalho no ano de 2025, ele aconteceu em sua maioria por conta de dor na coluna. Foram 237.113 pessoas que precisaram sair do seu posto de trabalho. Em segundo lugar, foram questões relacionadas à hérnia de disco. Terceiro, fratura da perna.
em quinto lugar, a gente traz aí a lesão do ombro, né? Que são aí nos temas relacionados ao nosso bate-papo, que estão ali associados à dor, porque, se eu não me engano, o quarto lugar é por questões de saúde mental. E aí eu gostaria de trazer uma reflexão, porque assim, aqui a gente está falando de dados do nosso ministério, que são pessoas registradas que precisaram se ausentar. Mas a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que trabalham de forma autônoma, né? Que infelizmente são obrigadas ali a lidar com a dor para conseguir se sustentar, né? Ganhar o seu sustento. E isso nos chama muito a atenção, né? Porque se a gente encontra um dado como esse em pessoas consideradas CLT, imagina no dia a dia o quanto a dor é impactante na vida e limitadora. Exatamente. Esses números são os números registrados. Exato, estão muito aquém da realidade. Quantos são os números não registrados? Então, a gente pode dobrar esse número? Então, olha o quão é impactante. E assim, a região da coluna, a região lombar, ela entra em primeiríssimo lugar. Isso a gente vê no dia a dia e na prática e no consultório. Isso. Inclusive nas empresas, quando a gente faz o trabalho de ergonomia, de postura e promoção da saúde. E o que a gente vê é exatamente isso que você acabou de mostrar aí. Por que as pessoas se queixam dessa dor na região lombar? Isso tem uma explicação. Na postura sentado, quando a pessoa está na postura sentado, devido à ação da gravidade, todo o peso do tronco, dos membros superiores, da cabeça, finaliza na região lombar. Então, a lombar, ela sustenta todo o peso da estrutura do corpo. Então, nós temos a nossa coluna, nós temos as vértebras, que são os ossos, e entre as vértebras nós temos o disco intervertebral. Ele serve para amortecer o impacto. Então, tem o osso e dentro tem uma almofadinha que vai amortecer ali o impacto. O que acontece? Na região torácica, nós temos as costelas, que é uma estrutura óssea que me auxilia na sustentação. São os ossinhos que a gente consegue pegar. E essa costela, ela tem uma origem, uma inserção, e ela vai até a região da coluna. Então, ela auxilia na sustentação. A região lombar não tem uma estrutura óssea auxiliar. A gente só tem a coluna e ela está sozinha. Então, isso é o que a gente explica nas empresas. O que você precisa para auxiliar a sua região lombar? Músculos fortes. E por isso que todos os médicos, ou a grande maioria, vai dizer fortaleça o core, que é toda a região do abdômen, região pélvica, região do quadril. Ter músculos fortes, e eu sempre explico para as pessoas o seguinte, não é sobre ter um corpo incrível ou ter um abdômen de tanquinho. Não é isso, é saúde. Quando você perde 10 quilos, o seu corpo tem que carregar 10 quilos a menos todos os dias. Isso é saúde. A sua articulação do joelho, a sua articulação do quadril, o seu tornozelo tem que carregar 10 quilos todos os dias. Então é muito inteligente a gente olhar para a nossa saúde, olhar para a nossa coluna e entender tudo isso, porque são peças únicas. A gente não consegue comprar uma coluna, por mais rico que você seja. Você não vai no shopping e escolhe uma coluna como você troca escolhe essa pecinha, né, como rapidamente. você escolhe uma Ferrari, como você escolhe um Porsche, você não escolhe uma coluna. Então, você tem uma peça única no seu corpo, que quando você não tem esse conhecimento e esse olhar, você paga uma conta muito cara. E o segundo afastamento lá é o quê? Hérnia de disco. Ou seja, isso vem de encontro com essa sobrecarga. Existe essa sobrecarga, o disco intervertebral, ele extravasa, ele pinça o nervo, e aí é a hérnia de disco que as pessoas se queixam que a dor irradia para as pernas. Eu tenho uma dor que irradia para a perna, eu tenho um formigamento na ponta dos dedos. O que é isso? Essa é a hérnia de disco. É a dor irradiada que a gente chama. Então, ter esse olhar e ter esse conhecimento mínimo para se cuidar, então é o que eu falo para as pessoas que são leigas. Reduz peso, o sobrepeso, ele sempre vai ser prejudicial para a sua vida, sempre. Cuida da alimentação e a qualidade do sono. 3 pilares que de cara já vão te ajudar. De cara. E aí, a partir daí, a gente tem um monte de outras coisas que a gente vai fazendo, né? E a Cida estava falando sobre essa dor que irradia. Qual é a dificuldade de se chegar, por exemplo, num diagnóstico de hérnia de disco diante da queixa de uma pessoa com relação a uma dor nas costas?
Na verdade, você tem que colher toda essa história, como a Cida falou, do que está acontecendo com esse paciente no dia a dia. Por quê? Da onde vem esse formigamento e para onde ele vai? A gente tem os dermátomos, né? Onde cada parte da coluna é responsável por uma área do corpo que chega até o final do pé, até o final das pernas. E geralmente, quando a gente tem um pensamento de uma região desse dermátomo, é nessa localização que a dor acaba correndo. A gente, pelo conhecimento anatômico, pelo conhecimento do tipo de lesão, pede o exame complementar adequado para poder fechar esse diagnóstico. Muitas das vezes é a ressonância magnética que vai mostrar para a gente ali a localização desse disco, o sinal de compressão. Em outros casos, até a eletroneuromiografia pode ser usada também para mostrar um sinal de compressão ou um ponto de compressão desse nervo. E aí, juntando essas informações, a gente fecha o diagnóstico. Nem sempre é cirúrgico, obviamente. O primeiro tratamento tem que ser oferecido conservador para o paciente, tem que melhorar tudo isso, né? Que a Cida citou aqui agora. As alternativas que são menos invasivas. Exato, tem vários estágios da dor, né? Quando chega uma paciente com uma dor muito aguda, a gente tem por obrigação tentar abaixar aquele limiar de dor. E aí a gente usa as medicações, pontualmente, depois no primeiro cenário, mas depois uma fisioterapia, acupuntura. São estratégias que a gente tem de segurar aquele paciente no limiar de dor mais baixo para a gente começar a trabalhar um pouco de alongamento, musculatura e tudo isso para a gente poder segurar essa lesão e ver se a gente consegue tratar ela conservadoramente. Em último caso, entra o procedimento para poder, de uma forma ou outra, resolver para poder trazer de volta a qualidade de vida para esse paciente. Mas eu sempre bato nesse martelo no consultório, assim, a gente não tem controle sobre nada. O corpo que a gente tem, em relação à parte estrutural, a únicas duas coisas que a gente pode escolher ao longo do nosso dia é gordura e músculo. Então, quando a gente termina o nosso dia, a gente é responsável por quanto de gordura e quanto de músculo a gente terminou aquele dia. Seja com uma boa alimentação, seja com uma boa movimentação, mas tudo aquilo é aonde a gente consegue mexer. Então, se a gente pode evitar um procedimento, a gente vai trabalhar onde a gente consegue trabalhar sem ser invasivo. E é basicamente nessas duas coisas. Né? E aí, assim, começa a tratar essa hérnia, tratar essa lombalgia mecânica, tratar tudo isso que a gente viu que causa os afastamentos, né? E, por exemplo, com relação às pessoas que praticam atividade física, né? Quantas pessoas que aparecem no seu consultório com queixas de dor, mas que vêm da prática errada, da sobrecarga, né? Que muitas vezes, hoje em dia, a gente tem cada vez mais as academias, onde você tem um espaço que você pode utilizar, mas você não tem alguém para te instruir. Exatamente. E aí? O maior erro da atividade física é a execução, sem dúvida. Hoje a gente vê muita gente querendo aumentar o nível de carga que está fazendo, até mesmo para se sentir bem no ambiente social, muitas vezes, ou sentir uma vitória pessoal. Só que quando você aumenta a carga com uma execução incorreta, você deixa de ter atividade física como um colega e acaba tendo ela como um fator agressivo para o teu corpo. Então, essa instrução do educador físico do momento, até do profissional que está acompanhando, às vezes o personal que está lá junto com a pessoa todo dia, ter esse entendimento do corpo da paciente, do paciente no caso, para realizar o exercício é essencial. Um outro ponto que a gente vê bastante, né? Você chega numa academia hoje em dia, eu recebo inúmeras vezes isso no consultório. Vai lá para a esteira enquanto eu vou fazendo a tua fichinha aqui, né? Aí está o paciente que faz 10 anos que não faz atividade física, sobrepeso, e vai trabalhar na esteira, impacto. Da 2 semanas, volta com dor, bate na porta do consultório. E aí, o que eu tenho? Nada. Você tem uma sobrecarga. Obviamente que um dia fazer os exames, a gente vai achar alguma coisinha ou outra ali, mas o foco não foi a atividade física, em sim o momento ao qual você foi exposto a ela naquele momento. Então, não tem uma receita de bolo pronta para todo mundo. A gente tem a tua receita, a receita da Dani, a receita da Cida, que a gente tem que aplicar em momentos diferentes para poder, através do seu próprio caminho, chegar no objetivo que você quer. E é muito bacana a sensibilidade, gente, que os médicos precisam ter. Teve uma vez que eu tive um episódio de uma dor muito forte aqui na cervical, fiz os exames e encontraram ali hérnia de disco. Eu fiquei super preocupada, fizeram aquele teste para ver a sensibilidade da pontinha dos dedos e tudo mais, para ver o quanto já tinha sido comprometido ou não. E aí eu fiquei pensando, né, nossa, e agora? Como vai ser minha vida daqui para frente? Será que lá na frente eu vou vir a perder meus movimentos? E aí eu cheguei num segundo profissional que me disse assim, não, na verdade, o que você encontrou no exame que você fez foi um achado. Não era por isso que você estava sentindo essa dor na cervical, nem nada disso. Pode ficar tranquila e siga a tua vida
tranquilamente, mas investindo, é claro, na prática de exercício físico. Porque se a gente olha o exame, bate ali e já traz a nossa sentença, muitas vezes difícil controlar. Exatamente, esse ponto aí é importante, porque tem pessoas que morrem só por um diagnóstico. Exatamente. E aí a gente entra na saúde emocional, a cabeça comanda tudo. Então, a partir do momento que você tem uma saúde mental, emocional, foi o que você fez. Eu vou buscar uma segunda opinião. Então, você teve essa sensibilidade, esse olhar de buscar isso. Então, para as pessoas que estão assistindo, independente do diagnóstico que você tenha recebido ou que você vá receber, sempre busque uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Porque muitas pessoas, elas chegam na clínica de fisioterapia e dizem assim: o médico me disse que eu não posso fazer atividade física nunca mais. Quantos anos você tem? 22. Eu quero desmaiar. Olha só, gente, 22 anos não posso mais fazer atividade física. Eu quero desmaiar 10 vezes, porque assim, essa é uma sentença de morte. O corpo foi feito para o movimento, ele não foi feito para ficar parado. O corpo parado adoece. Quanto menos movimento você dá para o corpo, mais dor você tem. Fica doente 3 dias na cama, o corpo fica todo dolorido. O corpo não foi feito para ficar parado. Então, quando começo a explicar para o paciente, eles falam: foi Deus que me trouxe aqui, porque eu nunca mais na vida ia praticar uma atividade física. E aí, assim, isso me deixa muito triste de saber que tem profissionais que chegam nesse ponto, porque o que salva as pessoas é atividade física, é músculo forte. O que vai manter a pessoa de pé por mais tempo é músculo. A gente lá na terceira idade, a gente não vai ficar de pé quando o nosso músculo não aguentar. Então, o que eu falo para os pacientes é o seguinte: a moeda de troca da terceira idade são os músculos. Nada tem mais valor do que você ter músculos fortes na terceira idade. E eles falam: nossa, eu nunca tinha escutado isso. Pois é, mas você precisa começar hoje. Então, hoje que a gente vai ter esse ganho, como o doutor colocou, isso é o que a gente tem controle. Eu ir para uma academia todo dia, eu fortalecer minha musculatura, eu realizar os meus exercícios. Então, o que eu indico para os meus pacientes é 1 hora por dia, todos os dias. Assim como almoçar, tomar café. Você não toma café 3 vezes por semana, você não almoça 2 vezes por semana, você não toma banho 2 vezes por semana. A atividade física faz parte da sua vida, da sua rotina. Você dorme 3 vezes por semana? Aí eles falam: não. Eu falo: então, a atividade física faz parte. Eu treino todos os dias. Você me acompanha, você tá me ali, você me vê na academia e eu treino e eu posto, porque assim, não dá para ensinar aquilo que eu não vivo. Então, todos os dias eu vou de manhã, 5 horas da manhã, eu tô dentro da academia, 1 hora por dia, eu faço todos os dias. E o que eu digo para eles é o seguinte: tudo que é chato, faz rápido para você se livrar. Então, assim, a atividade física é chato. Se livra cedo, porque às 6 horas da manhã você já não tem mais isso para te perturbar. Se você deixa isso para o final do dia, você sofre o dia inteiro. Hoje eu vou ter que ir para academia, hoje está calor, hoje está frio, hoje eu tenho que ir no mercado. As desculpas são inúmeras, não faltarão. E você fica se sabotando o tempo todo. Então, tudo que é chato, tira da frente. É chato fazer atividade física? Eu também acho. Então, o que eu faço? De manhã, eu faço atividade física. Ponto, já fiz ali o meu compromisso, já cuidei da minha saúde. E aí, as outras coisas vão acontecendo no decorrer do dia. Mas tem uma outra coisa aí também, gente. A energia, a disposição que você tem assim que você termina ali de fazer os seus exercícios é outra. Sem dúvidas. Assim, isso daí não dá nem para comparar. E outra importante, reabilitar um paciente que pratica atividade física é muito mais fácil do que reabilitar um paciente sedentário. Por quê? Porque o corpo tem memória. Então, quando eu dou estímulo, o corpo responde. Então, esse olhar, ele é importante porque as pessoas falam: mas por que praticar atividade física? Mas para que praticar atividade física? Porque a todo momento da sua vida, isso vai te ajudar, isso vai te auxiliar. Se um dia, Deus me livre, você tiver um AVC, você tiver qualquer coisa, se você faz atividade física,
a gente vai conseguir te dar mais qualidade de vida mais rápido. Então, isso é importante para que as pessoas consigam entender e ter um motivo maior. Faça pelo seu filho, faça pela sua mãe, faça pelo seu pai, para que ninguém tenha que trocar a sua fralda, para que ninguém tenha que te empurrar numa cadeira de rodas. Existe a nossa lição de casa. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Exatamente. Quer complementar? Não, eu ia falar só que a atividade física é um exercício mental também, né? Nem todos os dias a gente quer ir fazer atividade física. E quando a gente sai dela, a gente venceu. A gente venceu a nós mesmos, né? E quando a gente vai tratar uma pessoa que pratica atividade física com frequência, ela tem a mentalidade da recuperação já embutida na rotina dela. Verdade. Porque ela se vence todo santo dia para praticar atividade física. Não é todo dia que você acorda disposto, né? Então é importante, é mais fácil realmente, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Tá gostando do nosso bate-papo? Consulta o doutor vai para um rápido intervalo, rapidinho mesmo, e eu já estou te esperando. Consulta ao doutor está de volta. Seja bem-vindo, bem-vindo mais uma vez. Para você que chegou agora neste exato momento, o bate-papo hoje é a respeito de dores, gente. Aquelas dores que limitam o nosso dia a dia, que interferem na nossa qualidade de vida. Aquela dor que começou lá atrás, já há muito tempo que você já nem lembra. Começou quietinha, mas lenta, devagar, tranquilinha, você foi ignorando, deixando o tempo passar. E hoje, quando você percebeu, você deixou de fazer diversas coisas que você adorava fazer, porque você não olhou para ela no momento que você deveria. Existem caminhos, sim, é claro, para o tratamento e também para a prevenção. E a gente está batendo esse papo aqui muito bacana, muito necessário. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Estamos também com o nosso aplicativo à sua disposição. Por lá você também consegue, é claro, compartilhar o nosso link de transmissão, o aplicativo HitPlay. Te convido, é claro, a você participar aqui dessa consulta. Traz para a gente a sua dor, o seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Estamos aguardando, é claro, pela sua participação na nossa enquete que está à sua disposição no nosso Instagram, @consultaodoutor_HitTV. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Hoje a enquete está daquele jeito que a gente quer saber a sua verdade. Quando a dor começa a limitar os seus movimentos, o que você costuma fazer? Ignoro, sigo ali minha rotina, uso remédios ou pomadas por conta própria, reduzo atividades e descanso ou procuro um profissional de saúde. Entra lá, participa. Aproveita, é claro, para apresentar para você quem está aqui batendo papo, compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. É a Cida Pereira Machado, fisioterapeuta, ao lado do doutor Thales Rama, que é ortopedista e também cirurgião de joelho. E aproveito também para agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. No primeiro bloco, a gente conversou um pouquinho a respeito das dores relacionadas aos grandes números de afastamento que acometem nós brasileiros, né? Falamos aí sobre a dor na lombar, sobre as questões da nossa coluna. Eles deram aqui pra gente uma aula, né, de que forma que a gente consegue também melhorar nosso corpo, a importância da gente investir na prática de exercício físico. E agora eu queria entrar numa outra questão que é bastante falada, que é quando o paciente bate ali no seu consultório e fala: doutor, estou com uma dor de joelho, no joelho. O que dor é essa? Como que você faz para investigar, para tentar entender quais são as causas e de que forma que você consegue ajudá-lo? Sim, consultório de joelho, eu acho que o carro-chefe dele, 70%, 80%, sem dúvida nenhuma, é o quadro da condropatia, lesão de cartilagem. Tá. É muito mais comum nas mulheres. Vocês, naturalmente, têm um quadril mais largo, que insere sobre o joelho o aumento desse ângulo Q, que a gente chama, né? Tá. Uma musculatura um pouquinho menos capaz que a musculatura masculina, pelo menos no modo geral, quando a gente fala, né, no paciente geral. Um pouco de frouxidão ligamentar, né, um pouco mais de elasticidade, o uso social de salto. Esses fatores vão se somando e trazem que o número de condropatia presente nas mulheres é de 3, 4 vezes maior que nos homens. E a faixa etária dessas mulheres? Acredite se quiser, o carro-chefe é 15 a 40 anos de idade. Aquela condropatia inicial, tô com um croque-croque no joelho, começou a fazer um barulho no meu joelho e muitas vezes a dor nem apareceu ainda, né? Procura por conta de um barulho estranho que está acontecendo no joelho e quer entender o porquê que ele está acontecendo. Nem todos os barulhos são um problema, né? Então,
Nossa articulação faz barulho por diversas formas, por conta da lesão da cartilagem, é um ponto, mas alteração de posição entre os tendões, o líquido sinovial é bolhoso, então ele pode fazer esses estalidos. Então, algumas outras coisas trazem, acomodação das estruturas também, podem trazer esse estalido. Mas se ele não for doloroso, a gente vai entender a causa, ver se tem algum ponto e vai incentivar para que trabalhe tudo aquilo que a gente conversou na primeira parte do bloco. Mas a condropatia, mesmo em fase inicial, a gente já tem que dar um pouco de atenção para ela, porque tem um fundo mecânico muitas vezes por trás disso. E aí a gente vê o joelho em valgo da mulher, que a gente fala que é aquele joelho em X, a patela um pouco mais alta às vezes. Então são fatores que chamam a atenção para a gente tem que começar a trabalhar desde cedo para evitar uma progressão descompassada dessa condropatia, ao ponto que ela perca a qualidade de vida muito antes do que deveria acontecer ao longo do tempo. Lá na frente pode levar, sim, à perda da mobilidade. Sem dúvida nenhuma. A cartilagem eu gosto de apresentar para o paciente sempre como fosse um coco, né? Quando a gente abre o coco, não tem aquela partezinha branca, castanha que reveste o coco por dentro. Logo quando a gente abre ele, a gente acabou de tomar água do coco, que é uma delícia, né? Aí a gente passa o dedo, ela é lisa, escorregadia, né? Só que a gente gosta de comer aquela partezinha do coco também, né? Quando a gente passa, raspa ela, a gente encontra já um fato mais seco, né? Mais rígido. E quando se a gente pegar no mesmo ponto e afundar um pouquinho mais, a gente encontra o coco, né? Que quando traduz para o lado do joelho, a gente encontra o osso subcondral. Aquela cartilagem, ela deixa de proteger aquela região e vira um ponto de lesão, porque ali começa as terminações nervosas, ali a dor começa a se acentuar um pouco mais. É uma lesão um pouco mais avançada, mas quando você encontra vários pontos de raspagem já ao longo do joelho, também já vai dando desconforto na mobilidade, na crepitação e tudo mais. Uma forma de entender talvez um pouquinho melhor do que é a cartilagem, né? Nossa, muito bacana, muito necessária essa aula. E, por exemplo, quando uma pessoa tão jovem aparece no seu consultório, qual costuma ser o caminho adotado? Necessariamente cirúrgico, se estiver num caso muito, já em muita progressão, ou não? Falando de cartilagem, a gente não costuma indicar cirurgia, principalmente nas fases iniciais. Tá. A gente costuma entender o motivo, como eu falei, a parte mecânica, e tentar trazer um pouquinho de movimento, né? Um pouquinho de fortalecimento muscular. Geralmente, aonde a gente consegue proteger esse joelho, a Cida falou muito da parte da coluna, a parte do core e tudo mais. Ajuda o joelho também, obviamente, mas o foco mais do joelho é a musculatura glútea, é a musculatura anterior, principalmente o vasto médio oblíquo aqui na parte interna, a parte do adutor, parte de panturrilha. Então, a gente precisa de um companheiro para as atividades do dia a dia. A gente precisa dividir essa responsabilidade para subir e descer uma escada. Então, a musculatura estando presente ali, a gente vai sobrecarregando cada vez menos esse joelho e aí, naturalmente, o processo inflamatório que transforma aquilo em quadro doloroso, vai se aquietando, vamos falar assim, né? E olha que bacana, aí entra mais uma vez a questão da prática de exercício físico, a importância. Exatamente, isso que o doutor colocou é bem importante. Se você não fortalece os músculos acessórios que vão te auxiliar, te ajudar, você não sana o problema. Então, se o quadríceps está fraco, se o vasto lateral, medial, se ele está fraco, a região dos isquios tibiais, a região da panturrilha, tibial anterior. Então, quando a gente olha para quem te ajuda no seu joelho e você olha para essa musculatura acessória, é isso que a gente vai trabalhar para a gente dar esse apoio que o joelho precisa. Senão, ele fica ali sozinho, coitado, e inclusive num pós-cirúrgico, perde-se muita massa muscular, porque o doutor pode falar muito melhor do que eu, mas o paciente fica imobilizado ali bastante tempo, dependendo da cirurgia, e a massa muscular vai embora. Então, na sequência, tendo uma boa reabilitação, a gente consegue um resultado muito mais rápido e muito mais eficaz daquele tratamento. Inclusive, em muitos casos, principalmente em cirurgia de ligamento cruzado, eu proponho a fisioterapia pré-operatória, né? Começa antes já do paciente, antes? A cirurgia começou no dia do diagnóstico. E aí a gente já começa a tratar esse paciente antes dele ir para o procedimento cirúrgico para perder o mínimo possível de massa muscular. Que tem hora que é hora de ganhar, tem hora que é hora de não perder, né? E quando a gente perde o ligamento, a gente perde o que a gente chama de mecanorreceptor que tem no ligamento, e aquilo faz com que a gente perca o que a gente chama de propriocepção para andar, né? Aquela sensibilidade de opa, vou para cá, opa, vou para lá, né? Então a massa muscular começa a enxugar, começa a ir embora. A gente fazendo esse cuidado desde cedo, a gente colhe um fruto lá na frente que
consequentemente, muito melhor do que seria se não fosse esse dado no começo, né? Muito bacana. Vamos para a participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá, quem participa é o Rodrigo Caetano, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Rodrigo, seja muito bem-vindo à sua consulta. Olá, Dani Doutores, tudo ótimo por aqui também. Sou praticante de jiu-jitsu e sofro com muitas dores no joelho. Normalmente eu ignoro e sigo com o treinamento. Olha ele aí, inclusive, já clicando na sua alternativa lá da nossa enquete. Isso pode me prejudicar no futuro? O que a gente pode trazer de orientação para o Rodrigo Caetano, doutor? Entendendo o Rodrigo como um praticante de jiu-jitsu e pensando na prática do jiu-jitsu em si, tem vários pontos que fazem com que o joelho seja sobrecarregado, né? O jiu-jitsu é uma luta de solo, muito presente no jiu-jitsu a luta de solo. Então, essa raspagem do joelho no tatame, essa pressão, né? Os seguidos traumas durante as quedas e pode estar sujeito a entorses também. A gente tem que entender se no caso dele ele passou por alguma situação dessa, né? E aí voltar a entender a mecânica dele. Quem que é o Rodrigo? Como é que o Rodrigo está hoje fisicamente para praticar aquele esporte que ele está praticando hoje? E se isso é um ponto de atenção para a gente, inclusive para melhorar esse paciente, para continuar praticando com qualidade, entendeu? Óbvio que a gente tem que ver se tem alguma lesão, se não é tratar como um todo ali. Se ele não se cuidar, provavelmente isso vai gerar, sim, um problema no futuro. Por quê? Porque a dor é um sinal de que algo está errado, alguma coisa não está bem. E aí, como que o corpo sinaliza isso? O corpo sinaliza isso através da dor. Então, a dor, ela começa, ela vai se intensificando, ela vai aumentando, e o problema vai crescendo. Então, assim, se ele já tem, então se o Rodrigo já sente dores com frequência, é diferente de eu fui numa luta, e aí eu tive um trauma ali na hora do movimento, mas coloquei gelo e no dia seguinte eu tô bem. Isso foi um ponto esporádico, aconteceu e ele nunca mais teve isso. Agora, se ele tem dores com frequência, olha, eu tenho essas dores toda semana, há 1 ano, 2 anos, precisa de um profissional, de um especialista para que possa ajudá-lo, e como o doutor colocou, para que ele tenha mais qualidade de vida, mais longevidade e pratique o esporte por mais tempo. E, por exemplo, como você disse, né, Cida, às vezes ele teve uma luta ali um pouco mais intensa, acabou se lesionando, porém ele foi, né, se automedicou, deu ali o seu jeito e seguiu em frente. O quanto esse tipo de comportamento pode levar a uma lesão ainda maior e isso sim pode vir a ter um desfecho ruim? Então, a medicação por si só, ela não vai tratar uma lesão. Ela pode aliviar os sintomas pontuais que ela acabou causando como consequência, né? O controle da dor de uma forma imediata, eu acho que pode ser válido em determinadas situações, né? Mas se ele não acontecer, como a Cida mesmo falou, e de uma forma ali nas primeiras 24, 48 horas, é a dor mesmo que vai ser o sinal do paciente procurar o especialista. A gente não está falando só de instabilidade ou de bloqueio da articulação, né? Quando você não consegue mais estender o joelho ou dobrar o joelho por algum motivo. E isso sinalizado, o paciente consegue procurar você de uma forma mais específica, assim. Eu já tomei um remédio em casa também e não funcionou. Você já chega também com um olhar diferente, porque a gente já sabe que alguma coisa está acontecendo um dia a mais ali, né, naquele paciente. Mas eu costumo falar assim, a mesma postura que a Cida tomou. 24, 48 horas, colocou um gelo, não melhorou, vai procurar uma avaliação, porque às vezes um pequeno probleminha hoje aqui, ele pode aumentar no futuro. E a gente pegando do início... Às vezes era fácil de resolver, Exatamente. Né? Portanto, Rodrigo, você pode estar diante de um quadro extremamente fácil de resolver e esse seu medo, sua ansiedade com relação ao futuro pode nem chegar a acontecer. Basta você procurar um profissional, ok? Que vai cuidar de você. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Agora quem participa é a Catarina, aqui de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Catarina. Boa tarde para você também. Sinto muita dor no joelho esquerdo e minhas pernas tremem muito quando eu caminho. Olha só, eu moro em apartamento, costumo subir escadas toda hora. Seria por isso? O que eu devo fazer? Comentando da Catarina, as dores no joelho, a gente tem que ver se tem alguma lesão pontual também. Esses tremores durante a caminhada, eu não linkaria diretamente ao joelho, a não ser que ela tenha uma instabilidade ligamentar.
ligaria, principalmente num ponto inicial, a massa muscular ou até mesmo um problema neuropático em outra região. Mas precisamos de avaliar. Às vezes é uma coisa linkada à outra ali, às vezes é uma lesão no joelho antiga que fez com que ela preservasse aquela articulação e algum tempo fosse perdendo massa muscular ali e agora na caminhada que ela está começando a fazer, vem enfrentando dificuldade. Não podemos deixar isso de lado, Catarina. Tem que dar um jeito aí. Exatamente. E verificar qual é a idade da Catarina. Então, assim, tem muitas informações que a gente precisa para que a gente possa, de fato, identificar o problema real. Então, qual é a faixa etária? Ela tem 15 anos ou ela tem 70 anos? Há quanto tempo ela tem esses tremores? Há quanto tempo ela tem essa dor? Ela tem essa dor há uma semana ou ela tem essa dor há 5 anos? Então, são vários pontos e por isso que o profissional, ele vai te ajudar e ele vai te direcionando para que a gente tenha clareza naquilo que pode ser feito. Mas faz muito sentido o que o doutor colocou, a fraqueza muscular. Então, às vezes assim, estou tendo tremores, sinto meus músculos ali doloridos, porque começou a treinar e subir as escadas do prédio. Então, isso é benéfico. Faz parte do processo. Então, isso é... Então, tá o corpo acordando ali. Tá o corpo acordando. Então, assim, olha, eu subi 5 andares do prédio essa semana e eu tô com as minhas pernas aqui queimando. Onde queima? Ah, essa região quadríceps e panturrilha. Parabéns. Parabéns, você tá ganhando massa muscular. Então, existem inúmeras vertentes para que a gente consiga dizer, olha, é isso aí, porque pode ser benéfico se for uma dor muscular de um treino que ela iniciou recentemente, entende? Então, olha como é importante, né, a gente ter o todo. Exatamente. Catarina, então, é importante se avaliar, entender melhor e, claro, buscar ajuda para você melhorar essa sua qualidade de vida. Combinado? Obrigada, viu, pela sua participação. Temos mais perguntinha da nossa audiência? Perguntinha na tela. Vamos aproveitar que o público está bastante participativo. Agora quem participa é a Tatiane Santos. Boa tarde para você também. Trabalho o dia todo sentado e de vez em quando parece que minhas pernas estão pesadas e começam a doer. Eu levanto um pouco, mas mesmo assim a dor ali continua. Parece que eu passei o dia todo fazendo exercício. O que pode ser essa questão do sedentarismo? É bastante determinante também no caso da Tatiane, de repente? Sem dúvidas. O sedentarismo, ele é um fator de risco de morte. As pessoas morrem porque elas são sedentárias e as pessoas não sabem disso. Então, às vezes a pessoa fala, eu não vou fazer nenhuma atividade, eu tô magrinho, eu não preciso de atividade e o sedentarismo é um fator de risco de morte. Essas dores que ela se queixa nas pernas pode ser uma questão vascular, então passa muito tempo na postura sentado. Então, essa questão vascular de não ter aí o retorno venoso, não ter o estímulo para o retorno venoso, pode causar dor nas pernas, pode causar inchaço nas pernas. Então, seria importante que ela procurasse um vascular. Seria importante, se ela é sedentária, que ela saísse desse lugar de sedentarismo, iniciasse uma prática de atividade física, porque, Dani, muitas vezes a pessoa inicia uma prática de atividade física e, assim, 80% dos problemas dela acabou. Então, assim, as dores, ela não tem mais dor, ela melhora a qualidade de vida, ela melhora tudo. Então, o que a gente está mostrando aqui é que existe um caminho, então a pessoa não precisa conviver com isso. Então, nesse caso, eu iria por 2 caminhos. O sedentarismo, então, iniciar uma prática de atividade física urgente, 1 hora por dia, todos os dias. E a questão vascular também, verificar com o médico vascular se tem muitas varizes nas pernas, para que a gente identifique se há um problema de retorno venoso e isso está causando inchaço e dores nas pernas. Muito importante. Então, comentando esse caso, acho que você falou algo importantíssimo, é afastar a vasculopatia, né? Essa parte vascular dá muito esse tipo de sintoma. Pensando em pacientes que ficam muito tempo sentados e têm dores nos joelhos ou nas pernas, é muito comum a gente sentir no consultório o tal do sinal do cinema, né? Fica lá sentada 2 horas, na hora que levanta parece que tem que pegar no tranco, né? Olha. E aí vai, dá 10 passos e parece que as coisas entraram em ordem. Um sinal clássico de condropatia, lesão de cartilagem que a gente estava conversando até agora. Então, nessas variações também podem acontecer desse tipo. Mas voltamos a praticar atividade física e resolver os nossos problemas. É sempre
acho que o consultório é a tradução disso mesmo. A gente entender o que está acontecendo, tentar solucionar o máximo possível para dar a possibilidade dessa pessoa se mexer, a possibilidade dessa pessoa voltar para uma atividade física ou iniciar para melhorar a qualidade dela. E aí, às vezes, é trocar o pneu com o carro andando. Não precisa melhorar 100% para iniciar, pelo contrário. É melhorar um pouco para ter condição de fazer aquilo sem uma queixa de dor diária. E aí já vai melhorando com o tempo. E na hora que você vê 6 meses depois, está colhendo uns frutos que você nem imaginava ainda. Verdade, isso daí é um fato. Tatiana, muito obrigada, viu, pela sua participação. E vamos juntos agora conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Pedimos a sua verdade, então a gente perguntou para você lá no Instagram, quando a dor começa ali a limitar os seus movimentos, o que você mais costuma fazer? A alternativa mais votada, 50% dos votos, uso remédios ou pomadas por conta própria. Na sequência, ignoro, sigo ali a minha rotina, reduzo as atividades, tento descansar. E a última alternativa votada, a menos votada na verdade, foi procura um profissional de saúde. Queria as considerações de vocês a respeito do resultado dessa enquete. Surpreendeu, Cida? Surpreendeu, porque o importante é você ter alguém para te orientar. E talvez por isso, hoje, a gente tem esse número enorme de pessoas com dor, com lesões, com problemas, porque as pessoas, elas não colocam a saúde como prioridade. Elas não colocam isso como primeiro lugar. Tudo é mais importante. Então, lá na enquete fica claro que eu vou passar uma pomadinha... E vai resolver. E eu vou seguir a minha vida. E assim, é o que o doutor disse, né? Trocar o pneu do carro com o carro andando. A vida é assim, a vida não vai parar para você se cuidar. São os filhos na escola, é o trabalho, são as demandas, são os boletos chegando, é o seu chefe querendo planilhas e bem-vindo à vida de adulto. Essa é a nossa vida. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, nada é mais importante do que a sua saúde. Exatamente. E quando a sua saúde acaba, é game over. Nada mais importa. Então, quando você está numa cama de hospital, quando você está entubado, quando você está numa UTI, não importa o seu trabalho, a sua planilha, o seu dinheiro, o seu carro, a sua casa na praia, nada disso faz sentido quando a saúde acaba. Exatamente. Então, trazer consciência para as pessoas, para que elas tenham esse olhar e esse cuidado de, se eu estiver bem... Eu sempre falo nas empresas, né? Se você estiver bem, tudo mais será acrescentado. Tá tudo certo, tá né? Tudo Precisa certo. Cuidar de si. Gente, gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Para quem gostou do bate-papo, aproveito para deixar os contatos dos nossos doutores. Cida Pereira Machado, deixa à sua disposição o Instagram, cida.atitude, e o WhatsApp, operadora 11 963656978. Dr. Thales Rama, ortopedista e cirurgião de joelho, deixa à sua disposição o Instagram, Dr. Thales Rama, da forma como está aparecendo aí, o site também, e o telefone 11 49 410970. Um excelente restinho de tarde para você. E amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, às 16 horas. Muito obrigada, doutores, por esse bate-papo. Até mais.